do 7 de 2004. Deus coloca em cada um a luz que parte dele, mas continua a maioria não aceitando essa luz, preferindo as trevas para se esconder nas noites de tentação, no caminho que não tem mais volta. Esses, se soubesse o que lhes espera, não se desviariam da luz que parte de Jesus. O coração é uma fonte que recebe esta energia para poder funcionar, mas sem ela, o mesmo membro passa a ser guiado pelo inimigo de Deus. Daí então vem a prostituição, os abortos, os escândalos, as bebedeiras e doenças depois a morte. Este revolucionário tem soldados espalhados pelo mundo inteiro. É um tipo de carrasco que se finge de inocente para levar as pessoas às paixões, mas tudo é loucura. Agora, irmãos, fugir dele é quase impossível. Nas suas garras estão presas essas pessoas. Na realidade, esses já beberam do veneno da morte e não mais se revestiram da luz que parte de Jesus. Tem marido que gosta de ser traído para que a mulher o ajude com o seu salário. E tem pai que, na frente de suas filhas, perdeu todo o respeito. E também filhos que passam a usar todo tipo de sujeira. Tatuagem, vergonhosa, cabelos compridos, brincos em toda parte do corpo, levando uma vida de maior perdição. Já quem está com Deus sente vergonha dessas coisas e não suporta mais estar junto. Vindo do além, essas almas perdidas se alojam nestas pessoas e elas fazem que a própria pessoa se identifique diante do mandante de que está com ele, o anjo infernal, que um dia foi cheio de luz, mas preferiu ser traidor, invejoso, desumano, assassino e perverso, para tomar a maior parte das pessoas para ele. Mundo cruel quer dizer a humanidade, que vem se esquecendo do juízo final. Ser fiel a Jesus não custa nada, tudo é de graça, mas a parte dele é cobrada de uma forma ou de outra. Os viciados têm que vender drogas, as mocinhas têm que vender seu corpo. Os judiciários têm que mandar matar quem se puser no seu caminho. Os políticos têm que deixar rolar as dívidas e os servidores de Jesus, aos poucos, vão se acostumando com esta sujeira. E tem quem diga que a vida sempre foi assim. Jesus fala: vejam meus filhos, como posso ter mais paciência se só vejo aumentando todo tipo de imundície? Quero pedir e não exigir. Façam o possível de passar por esta porta, porque a qualquer momento irá se fechar. E depois de estar fechada, ninguém mais entrará. Jesus e São Bento. Aqui Deus fala que cada um de nós nasce com uma luz, né, dentro de nós. Mas só que a maioria não aceita essa luz. Prefere andar nas trevas. Caminhar por um caminho que não tem mais volta. Nesse domingo passado, como eu gosto sempre de, na hora do terço, participar lá de cima, onde a Aline e os músicos estão lá. E de lá de cima, nesse domingo passado, eu da escada fiquei notando, né, muitas coisas que está acontecendo dentro da igreja. Até para a gente vai virando assim quase como uma rotina, uma coisa normal, a gente vê a situação de cada um. Claro que tem que acontecer as coisas, né? A gente tem que... Mas só que quando a gente puder falar, a gente tem que falar também a verdade. De lá de cima a gente ficava notando quantos ali naquela fila ali para tomar a água benta, a esposa sem o marido sem a esposa, ou o filho sem os pais, ou vice-versa. Dentro da igreja,
aonde Deus escolheu, a gente vê tantas coisas que, tipo assim, e para Deus, essas pessoas o que estão fazendo não tem mais volta. O que aprenderam, voltaram atrás, estão fazendo o que não devia. A gente fica imaginando, a gente olhando esse pedacinho ali de chão dentro da igreja, tantas coisas erradas que já aconteceram. Agora a gente se coloca no olhar de Deus, o mundo inteiro. Imagina o que Deus vê. Como a Aline falou, né? Se a gente pudesse ver o céu, a gente morreria de alegria. Mas se a gente pudesse também ver o que está acontecendo no mundo inteiro, a gente também não aguentaria. De tanta tristeza, de tanta coisas ruins. E a gente se coloca né? A gente fica imaginando como Deus tem paciência, como Deus é amoroso, como Ele diz, eu mando a chuva para os maus e para os bons. É o exemplo que Deus dá para a gente. A gente tem que fazer o bem, não olhar a quem. Claro que sempre chamar atenção aonde estiver o erro. Como diz aqui essa mensagem aqui, quem deveria chamar mais atenção eram os sacerdotes. E aqui nessa mensagem está falando, e os servidores de Jesus aos poucos vão se acostumando com essa sujeira. Passaram alguns padres aqui dentro da igreja que boa parte das coisas que está acontecendo hoje no mundo para eles é normal. E se aqui a família abrisse mão, eles estariam aqui dentro da única igreja escolhida por Deus, fazendo o que o homem, o que o diabo quer. Então, graças a Deus que esta igreja está na nossa mão. Claro que algumas coisas sempre vai se passando, né? Por despercebido, mas quando a gente nota onde está acontecendo alguma coisa grave, a gente já chama atenção, corta, tira fora, porque também a gente também não é perfeito, né? Mas só que um servidor que sabe, que estudou para isso, sabe das coisas de Deus, quanto tempo estudando para ser um sacerdote, para poder subir em cima de um altar e falar a verdade, que deveriam falar a verdade e não falam. Como tem mensagem que diz, né? Satanás fala, se houvesse uns 3 ou 4 profetas como existiu, né? O nosso profeta, para ele seria mais difícil de agir no mundo. Assim existia também antigamente os sacerdotes que falavam a verdade, falavam do inferno. Falava abertamente, se as pessoas não cuidarem, vão para o inferno. Assim que deveria agir dentro da igreja. Mas os padres estão passando por cima disso, estão aceitando esta sujeira. A gente nota, e isso está à vista para todo mundo ver, as pessoas que têm que cuidar dos seus filhos, que estão, quando vêm aqui para a igreja, quando ficam para o lado de fora da igreja. Ali, como diz, né? O diabo rodeia a igreja e ele faz de tudo para tirar a atenção. O único horário que tem para rezar um terço, prestar atenção num evangelho ou numa mensagem quando o profeta lê, estão pelo lado de fora, conversando, tirando a atenção um do outro, olhando, né? Vamos dizer, olhando um telefone ou falando do que aconteceu, para onde vão depois, e aquele momento precioso se perde. A gente já presenciou, teve pessoas que agiam dessa forma, hoje não estão mais nesse caminho. Estão perdidos aí no mundo. Por quê? Não deram valor. Não quiseram esta luz, que esta luz está ali. Quando a gente está rezando o terço, cada vez vai se fortalecendo mais. É como a gente tem uma chama de vela, a gente vai e põe um azeite para ela não se apagar. É assim a nossa alma. Quanto mais oração, mais a reza do terço, mais a gente ouvir uma mensagem de Deus, mais a nossa luz cada vez mais ficando mais forte.
Eu já contei para vocês, eu já também tive essa prova. E quando eu ia com o pai lá para rezar o terço todo dia, para a igreja de São Pedro, eu por dentro de mim ficava me questionando, mas será que vale a pena a gente rezar todo dia? Isso eu não falava para ninguém, ficava no meu consciente, né? E depois Deus me deu essa prova. Essa pessoa, né, que eu já contei, que veio, se não fosse por Deus, hoje eu não estaria aqui, me esperou na esquina e com uma arma e tentava me matar e não me tirou a vida por Deus, porque ele estava com o demônio. Ele gritava, ele urrava, eu vou para o inferno, mas eu te mato. Ele dizia alto, assim, gritava. Tanto ódio. E quem era que estava junto? Era o Satanás. E quem é mais do que Satanás? É só Deus. Então ali eu vi o quanto foi e é bom a gente estar com Deus, a gente ouvir a palavra de Deus, rezar, fazer as coisas boas, caminhar sempre no caminho de Deus, porque só Deus nessa hora que pode nos livrar. E vai livrar nós de tantas coisas ainda ruins que tem para acontecer nesse mundo. Aprovações que a gente vai passar ainda, quem estiver vivo aqui nessa terra, quantas provações a gente vai ter que passar. É só Deus do nosso lado para a gente poder passar por essas provações. Porque se a gente não tiver, todos vão cair. Se não tiver com essa luz acesa. Assim a gente já teve provas de muitos que passaram por esta igreja, da obediência, que já caíram, estão voltando a se lamear no mesmo o que estava antes, viram a verdade, tiveram a chance e preferiram ouvir a voz da mentira. Preferiram não aceitar mais esta luz. Acharam que é uma rotina, mas eu tenho que sempre estar com este tipo de roupa, eu sempre tenho que estar rezando o terço. Se cansaram. Para nós também um pouco, às vezes, é cansativo. Mas a gente tem que permanecer firme, porque a gente sabe, a gente já teve provas e mais provas do que quem deixou desse caminho, quem foi se enfraquecendo, hoje eu não vou rezar, amanhã também não. E vai passando semanas, vai passando mês, as pessoas vão ficando pelo lado de fora, daqui a pouco a gente não vê mais essa pessoa, hoje está aí pelo mundo afora, está fazendo só o que não deve, tem vergonha de dar as caras para a gente, porque, como diz as mensagens aqui, tem vergonha porque o que está dentro dele não é mais a luz de Deus, é a luz, as trevas, é o inimigo que está rodeando aquela alma e não suporta mais ver uma alma com a luz. Assim, a obra satânica, ela age mais na parte da noite, na madrugada. É assim que essas almas, elas preferem andar, mais na noitada, mais na madrugada, nas noites de perdições. Durante o dia, ela quase pouco se vê essas pessoas, mas é à noite. Então, porque o Satanás está junto com ela, né? Então a gente tem que cuidar muito, a gente tem que sempre, mesmo que a gente se sinta cansaço de, mais um dia tem que ir lá de volta a rezar. Então a gente vamos fazer esse esforço, porque eu tive essa prova que na última hora, né, da minha vida ali, Deus me protegeu e fez que eu continuasse a viver mais um pouco aqui neste mundo, né? A gente viu ali só a mão de Deus mesmo para proteger daquela catástrofe, né, que podia acontecer com a gente. Então eu coloquei na mente que é só através das orações mesmo, só no caminho de Deus para a gente se livrar nesses momentos, né, que pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém está livre, né? Dizer assim, mas eu faço bem, como eu já conversei com outras pessoas, eu rezo em casa, eu não preciso ir lá na igreja. Mas se fosse assim, Deus não pediria fazer uma igreja, né? Com tantos outros santos que já fizeram também a sua igreja para chamar a atenção daquele povo, naquele momento, naquela época, né? De conversão para as pessoas, de se unirem, de fazer o bem um para o outro, de dar o exemplo, né? De humildade, de oração. Então é isso que nós devemos continuar nesta fé, para a gente, na hora, não cair nessa tentação que vai haver muitas ainda, para a gente que vai estar vivo aqui nessa terra,
muitas provações ainda vai acontecer para cada um de nós, porque se a gente não tiver com esta luz, com essa energia, só através dessas orações que Deus nos dá, das mensagens, a gente ouvindo, a gente vai poder passar por cima de tudo ainda que está para acontecer.